Amém, amados? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 13. Lucas, capítulo 24, capítulo 13, versículo 13. Assentados, mas com temor a Deus, com consciência de que essa palavra aberta é palavra de Deus para mim e para você, eu gostaria que você estivesse atento a essa expressão dos discípulos que estavam no caminho de uma aldeia chamada Emaús. Veja bem o que diz. Todos acharam? Amém? Preste atenção. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Diga comigo, o próprio Jesus se aproximou e foi com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Diga, olhos impedidos, para reconhecer o Senhor. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que fizeram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, diga, os olhos foram abertos, e o reconheceram.
mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém. Até aqui. É incrível nós pensarmos que esses homens, eles são chamados de discípulos do Senhor. Eles eram seguidores do Senhor Jesus. Mas é incrível pensar que por algum motivo eles estavam frustrados. Eles estavam inquietos. Eles não conseguiam reconhecer o Senhor Jesus. Talvez hoje você conheça pessoas que vêm à igreja, que frequenta a igreja, que vai num pequeno grupo, que assiste programa de TV, mas que você olha pelas atitudes da pessoa, você diz: esse não conhece a Jesus. Essas pessoas não sabem direito ainda quem é o Senhor Jesus. Irmãos, é exatamente isso que eu quero falar nessa noite. O que nos impede de conhecer o Senhor Jesus como Ele é? Será que tem alguma coisa que impede você e a mim de conhecermos a Jesus como Ele é? Será que há alguma coisa que está impedindo que os meus olhos vejam na dimensão que Deus quer que eu e você vejamos? Os seus olhos, verso 16, estavam como que impedidos de o conhecer. Será que há alguma coisa que pode nos impedir de conhecer o Senhor? Eu quero justamente ver na vida desses dois homens que seguiam ao Senhor, que seguiam a Jesus, mas que estavam assim. Eu quero que você entenda que Jesus se aproxima deles. Talvez você pergunte: por que Jesus se aproximou deles? Se eles estavam assim como quem tinha uma expectativa que não foi cumprida, por que Jesus se aproxima deles? Primeira coisa que eu quero que você saiba, era porque eles eram discípulos do Senhor. Eram pessoas que andavam, que o procuraram, que procuraram conhecer a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa importante. Vou repetir algo que eu já disse. Durante cerca de 1 ano, eu frequentei uma reunião evangélica sem conhecer Jesus como Ele era. Mas eu me expus à palavra. Eu abri meu coração para ouvir o que Deus queria. E um dia, no meu quarto, Deus falou comigo e mudou a minha história. Isso já tem mais de 38 anos. Tem um tempinho. Mas eu quero te falar que nada é mais fantástico e tremendo do que conhecer esse amor e essa graça. E nós precisamos discernir isso. Jesus vai se aproximar e andar com você. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Deus vai se aproximar de você, se você o buscar. Se você o buscar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, coisas maravilhosas acontecerão na sua vida, amém? Se for preciso, Ele vai parar do seu lado, Ele vai te dar sinais, Ele vai mover céus e terra para trazer a luz de quem Ele é, mas você vai conhecê-lo. Se você já o conhece, eu creio que você vai conhecer muito mais, porque Ele ama você. Você está aqui porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. Por isso, com benignidade eu te atraí. Olha como Deus nos atrai. Jeremias fala sobre isso. João 15:16 diz que não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós.
muitas vezes ele faz isso conosco, e nós não percebemos. Agora, você já percebeu que muitos que ainda não o conhecem, deixam seu coração fechado e não entram na dimensão do que Deus quer? Pois eu quero entrar um pouco mais a fundo. O que nos impede de termos revelação de quem é o Senhor e de conhecê-lo como de fato Ele é? Eu quero abordar algumas coisas. Primeira coisa é que só saber que Ele existe não basta. Só acreditar que Jesus existe não é suficiente. Diga, acreditar que Jesus existe não é suficiente para conhecê-lo. A Bíblia diz que até o diabo conhece, sabe quem Deus é e treme dele, mas ele não tem comunhão com ele. Olha, ainda que você não quisesse acreditar no Senhor, não tem jeito. Que ano que nós estamos? Que ano que nós estamos? 2014. Por que 2014? Todos que estudaram um pouquinho, não precisa ser muito não, de história, sabe que é o 2014 DC, depois de Cristo. O que marca a nossa história é a vinda do Senhor sobre a face da terra. Quem já pegou uma escritura, diz assim, no dia tal, do mês tal, do ano de 2014, do nosso Senhor Jesus Cristo, muitos cartórios colocam isso na sua escritura. Então, ainda que você não quisesse acreditar, não tem como. Agora, acreditar não é suficiente, não basta, não é isso que o Senhor quer. E mais, quando eles estavam ali próximo da aldeia de Emaús, era uma aldeia que ficava mais ou menos uns 11 quilômetros de Jerusalém, era bem pertinho, é como se fosse a grande Jerusalém. Se você for daqui para Aparecida, deve dar mais de 11 quilômetros, não sei se alguém já marcou, mas daqui até o centro de Aparecida deve dar mais ou menos isso, ou um pouquinho menos. Então, não era longe. E, na verdade, esses homens estavam, verso 14 diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam conversando de como Jesus foi injustiçado, como ele foi crucificado, apesar de ter ressuscitado mortos, aberto os olhos a cegos, feito paralíticos andar, trazer uma palavra que tocava no coração do povo. Apesar de tudo, eles crucificaram a Jesus. E eles iam justamente conversando disso. A conversa deles aponta para o interesse em conhecer melhor o que estava acontecendo e o que iria acontecer com Jesus daqui para frente. Esses homens que eram discípulos agora queriam ir um pouco além. Ouça, muitas vezes Jesus se aproxima de você, te dá alguns sinais e você não percebe. Muitas vezes nós ficamos como que impedidos de ver. Muitas vezes nós paramos a nossa caminhada, não reconhecemos a sua ação, nós não reconhecemos que Ele está agindo, a sua presença, o seu propósito. Os nossos olhos parece que ficam fechados, e não é isso que Deus tem. Irmãos, eu quero que você entenda que no coração daqueles homens também havia uma preocupação. No verso 18, você vai ver que eles estavam inquietos e preocupados. É o verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Você já esteve preocupado por alguma coisa? Já?
Não tem jeito de não preocupar, né? Existem uma série de coisas na nossa vida que nos preocupam. Só que há um grande problema quando a preocupação toma conta da minha mente, do meu coração, quando ela começa a tirar meu sono, quando ela começa a produzir doenças, quando as pessoas que estão ao seu redor já nem aguentam a sua postura. E eu sei que muitos não querem viver assim e vivem assim. Alguns já disseram para mim: olha, eu não queria ser assim, mas eu sou assim. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, para um pouquinho. Essa história de que você é assim, nós não vivemos a síndrome da Gabriela, tá? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, senhora. Não, senhor. Não viva com isso na alma. Deus é aquele que nos molda, que nos muda. Irmãos, olha, eu já mudei muito. Eu já mudei muito. E a maioria foi para melhor. Nem tudo foi para melhor. Mas independente disso, eu quero que você entenda que o propósito de Deus é nos moldar. É que nós vejamos o projeto dele para nós. Que nós atentemos para a sua voz. Se você é discípulo do Senhor, Deus vai fazer algumas coisas na sua vida. Talvez você pergunte: o que é ser discípulo, pastor? É uma palavra que parece meia fora do contexto real. A palavra discípulo, ela fala de um aprendiz, de alguém que está conquistando coisas maiores, está aprendendo coisas maiores. Ele é um aluno, ele é um seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus. E como esses homens se propuseram a seguir Jesus, o próprio Senhor apareceu a eles. O próprio Senhor chegou ali. Se for preciso, Ele vai chegar bem perto de você. Muitas vezes Deus vai usar o seu discipulador, o seu pastor. Ele vai usar alguém perto de você. Ele vai usar às vezes as músicas, mas deixa eu te falar. A Bíblia diz que se nós calarmos, até as próprias pedras clamarão. Eu já ouvi um testemunho de um homem que desviou do caminho do Senhor e que estava fugindo. Quando você falava: eu vou te visitar, ele caía fora. Não, não vai não, não vai não. Eu não estou, eu saí. Um dia ele estava no ponto de ônibus, chega um bêbado, o cara cambaleando, e começa a falar para ele: o Senhor está falando para você que você precisa mudar de vida. No ponto de ônibus, a pessoa contou isso para mim. Eu falei: meu Deus, isso é pedra clamando, gente. Às vezes Deus vai... Se Deus usou um animal para falar, Ele não pode usar alguém, circunstâncias. Irmãos, nós precisamos aprender a ler as circunstâncias. O pior é que no mundo espiritual tem muita gente analfabeta, não sabe ler as circunstâncias. Mas eu quero te falar que Deus quer te colocar na cartilha santa dele, amém? Eu creio que isso é o propósito de Deus. Há um outro aspecto que nos impede de termos revelação de quem é o Senhor, de conhecê-lo. É quando nós temos uma visão distorcida de quem Ele é. Nós até conhecemos uma parte, mas nunca tudo. Veja que quando nossa visão do Senhor é meramente carnal, nós não vamos conhecê-lo como Ele é. Qual era a visão desse povo aqui? Eles tinham uma visão limitada. Eles disseram aqui no verso 19, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o quê? Varão profeta. Jesus era um profeta? Era ou não era?
Ele era profeta também. Ele era poderoso em obras. O Senhor era poderoso em obras? Claro. O que ele fez, poucas pessoas fizeram. E ele era poderoso em palavras? Tremendo. O povo ficava horas e horas ouvindo e não se cansavam. Eles ficavam ali, eles subiam os montes, eles iam para o deserto, mas eles queriam ouvir a palavra do Senhor. Ele era poderoso em palavra, e não era só diante dos homens, mas também diante de Deus. Mas ele também era um injustiçado, porque ele foi crucificado sem ser digno. Então essa era a visão que eles tinham de Jesus. Muitas vezes nós acreditamos no Senhor só assim. Ele veio, ele viveu na terra. Se você pega e os meios de comunicação estão querendo jogar Jesus no estilo de vida que eles, os escritores, vivem. Eles estão querendo dizer que Jesus apaixonou por Maria Madalena, que Jesus fugiu pelos desertos da Judéia, que Jesus, aí inventam 1001 conversas, mas é porque não sabe quem Jesus é. O grande segredo não é saber que Ele existe, é você ter comunhão, você entender que Ele morreu, ressuscitou, e o muito melhor, é que Ele deu o Espírito Santo para habitar em você, dentro de você. Ele está aí com você, aonde você for. Amém, Vanessinha? Quando você for para o Chile, irmã, fica tranquilo. O Senhor está contigo. E se você vai para o Chile, quem tem que ficar no chinelo é o diabo. E deixa o Senhor te abençoar. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Vanessa está fazendo um curso lá no Chile. E tem abençoado uma igreja ali no Chile. Inclusive precisa de mantenedores. Pode procurar ela. Faz assim, Vanessa. Deus te abençoe. Nós precisamos entender que onde eu pisar, o Senhor cuida de mim. Ele está conosco. Nós precisamos discernir isso. Sabe que 2 Coríntios 5, verso 16, diz assim: se antes conhecíamos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que é conhecer Jesus segundo a carne? Talvez esses homens, como Maria Madalena, eles conheciam Jesus pela voz, eles conheciam Jesus pelo porte físico. Eu não sei se Jesus era narigudo como eu, mas é provável que seja, irmãos, porque meus pais eram daquela região, não da Judéia, mas vizinha ali. E tem uns judeus bons de nariz, né? É um privilégio que poucos têm, glória a Deus. Mas talvez eles identificassem Jesus simplesmente pelo porte físico, conhecessem a Jesus pelo timbre de voz. Nós não percebemos que muitas vezes nós queremos simplesmente conhecer Jesus pela aparência, pelo gesto dele, mas aqui Jesus aparece como ressuscitado e ele andava com eles, conversava com eles, e eles não discerniam que era Jesus. Será que o Senhor está andando com você, do seu lado, e você não sabe que Ele está aqui, que Ele está do seu lado, que Ele vai para a sua casa com você, que Ele está aqui trazendo graça, bênção, unção? Nós precisamos discernir isso. Isso é querer conhecê-lo segundo a carne. Sabe que muitas vezes esse conhecimento ele não é suficiente. Na verdade, o Senhor quer se revelar a nós. Eu acho lindo que o versículo
aqui no finalzinho, ele diz que, no verso 32, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Ouça, quando nós ouvimos a voz do Senhor, algumas coisas ardem no nosso coração. Você fala, pastor, isso é suficiente? Não é. Eu lembro muito bem, a primeira vez que eu fui numa reunião evangélica na minha vida, eu fui com uma expectativa muito grande, porque meu primo, que nós crescemos juntos, aprendemos a ir para as festas juntos, quando jovenzinho, adolescente, na verdade. E ele falou, olha, eu fui numa reunião, e a presença do Senhor era tão forte, tão viva, que eu abri meu coração e eu comecei a chorar, e a presença de Deus era tão fantástica. E quando eu cheguei naquela reunião, percebi, há algo diferente aqui, é como se algo ardesse no nosso coração. Talvez você já esteja provando isso, mas eu não abri meu coração para o Senhor. Eu fiquei cerca de 1 ano, achando aquilo tudo muito bonito, o arder do coração parecia muito bom, mas não é suficiente. Ouça-me, arder do coração é só um sinal de que Deus tem coisas maiores para te dar. É simplesmente um sinal, um toque para dizer, eu estou te tocando. Abra o seu coração, porque eu estou perto de você. Você entende isso? Você precisa discernir isso, porque Ele quer se revelar a você, quer ver isso na sua alma. Ele quer que você o receba como Senhor e Salvador. Quando a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, que eis que eu estou à porta aí, e o quê? E o quê? Bato, eu bato. Esse arder é o bater. Às vezes você já está ouvindo toque-toque aí. Olha o toque-toque. Ouviu? Deu para ouvir? Não? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. Ele fala muito disso. Irmãos, nós precisamos ouvir. Ouça a voz do Senhor. Agora, não é só ouvir, é preciso abrir o coração. Irmãos, e nós falamos isso muito para as pessoas que nunca conheceram a Jesus, mas isso é para mim e para você. Sabe, muitas vezes nós que já temos uma experiência com Jesus, muitas vezes somos impedidos de provar o melhor de Deus, porque paramos a nossa visão, o nosso coração. Nós achamos que que é aquela experiência que eu tive há 38 anos atrás, é tudo que eu devia ter. Não é. Não é. O projeto de Deus, ele se renova a cada manhã. Eu gosto muito de Lamentações, capítulo 3. Ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Diga, causa de não sermos consumidos. São as misericórdias do Senhor. Mas ela diz assim, porque elas se renovam a cada manhã. Diga, elas se renovam. E é a cada manhã. E tem um detalhe, pode dizer, e tem um detalhe, ela não tem fim. Glória a Deus. Sabe, às vezes nós não percebemos que o projeto de Deus é esse, que nós atentemos para a sua voz, que nós possamos discernir o que Ele quer fazer em nós. Mas tem gente que continua sem conhecer, e ainda estão impedidos. Há uma outra causa, terceira causa, são as expectativas limitadas. Vá para o verso 21. Se você tem Bíblia, abra. Se não tem, senta perto de alguém que tenha e pode olhar. Olha o que diz.
Ora, olha o que eles disseram, olha onde estava o coração deles. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este diga, terceiro dia. Olha aqui para mim, só um pouquinho. Às vezes a gente espera 3 dias e achamos, Senhor, eu já esperei tempo demais. Se o Senhor não fez, o Senhor não vai mais fazer. Sabe de uma coisa, Senhor? Eu estou caindo fora. Foi mais ou menos isso que eles disseram. 3 dias, já estamos esperando demais. E mais. E já o terceiro, e o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Aí ele ainda diz, é verdade que algumas mulheres que andam conosco, foram surpreendidas de madrugada, e não acharam túmulo, o corpo, tiveram uma visão de anjos, disseram que ele vive, mas, sabe, quando nós estamos com o coração impedido, o testemunho de outros parece que não nos basta, o que falaram parece que não enche a nossa alma, parece que nós nos fechamos em nós mesmos, e Deus quer mudar isso da nossa vida. Sabe, eles que queriam um libertador, um político, um estadista, um guerreiro, alguém que viesse naquele cavalo branco, enorme, branco, todo iluminado, com aquela armadura, cheio de uma armadura reluzente, uma espada tremenda. Era assim que eles esperavam o Messias. E aqui é como se ele dissesse, aquilo que esperávamos não aconteceu. Eu te pergunto, já aconteceu alguma coisa na sua vida que você esperava e que não aconteceu no tempo que você queria? Já aconteceu? Comigo já. Você fala, mas pastor, então Deus não existe? Isso nunca deve ser um limitador de quem Deus é e daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Nunca. Muitas vezes somos impedidos de vislumbrar o melhor de Deus porque paramos numa frustração de anos atrás. Ficamos com a visão limitada. Uma experiência que me bloqueou. Um pecado que muitas vezes me acusa. Um medo que me paralisa. E que tenta tirar o melhor do que Deus tem para mim e para você. Irmãos, nós precisamos discernir que esses homens, eles tiveram isso. Mas muitas vezes as nossas expectativas são diferentes. Não é de ser liberto do jugo romano, como os judeus estavam. Não é de ter um governo próprio, porque eles estavam isentos disso. Mas muitas vezes as nossas expectativas são, Senhor, hoje eu vou no culto. Talvez alguém entrou aqui hoje nessa expectativa. E quando eu chegar em casa, pastor não, fala com o Senhor, Senhor, meu marido tem que estar convertido. Irmãos, seu marido está vendo Fantástico, vendo Faustão, vendo os times de futebol. Como é que ele vai converter nesse momento? Sabe de uma coisa? Às vezes nossos cálculos são errados. Senhor, eu vou na igreja, vou fazer a campanha, 40 dias de jejum e oração. Vai ter um detalhe, no final eu preciso do namorado. No final eu preciso do namorado. Senhor, no final eu preciso passar no vestibular. No final eu preciso passar no concurso. A minha empresa tem que dar certa. A parte do Senhor, o Senhor sabe, são 40 dias, jejum, eu deixei de comer carne. Senhor, o Senhor sabe como eu sofri naquele churrasco, aquele cheirinho, eu com esse narigão, e o negócio vinha, Deus, que é isso? Onde estão as suas expectativas? Onde está o seu coração?
Muitas vezes nós condicionamos Deus, e Deus, para te mostrar os valores dele, olha, os valores de Deus não são iguais aos seus, não se iluda. Os valores dele são maiores, são mais nobres, os pensamentos dele são maiores que o seu. Amém? E ele te ama tanto que ele quer te moldar, não quer que você coloque expectativas erradas, nos lugares errados, no tempo errado. Já tem 3 dias. E parece que não aconteceu nada. Sabe, às vezes nós ficamos limitados ao propósito que Deus tem. E nós ficamos lá, não, Deus, se o Senhor não fizer assim, eu não vou crer. Às vezes nós jogamos tantas coisas e nós não percebemos que algumas coisas dependem da gente. Você sabia que para Deus fazer milagres, você tem que ministrar e profetizar? A Bíblia diz que qualquer que disser a este monte, ergue-te. Irmãos, quem vai dizer para o monte, ergue-te, lança-te no mar, diga, sou eu. Não, diga, sou eu. Irmãos, eu não sei o monte que está na sua vida, não. Deus sabe, e você sabe, mas você tem que profetizar. Então é preciso dizer a um monte de doença, ergue-te, lança-te no mar, e creia que se fará o que você disse. Você fala, pastor, mas como pode ser isso? A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Mas os homens o entregaram ao governo maligno. Tanto é que a Bíblia fala que o príncipe desse mundo, quando fala do príncipe desse mundo, está falando do diabo. E fala que o mundo jaz no maligno. Mas irmãos, quando nós conhecemos a Jesus como Ele é, Ele nos transporta do império das trevas, do governo, das mãos desse imperador que muitas vezes oprime, e me traz para o reino do Filho Jesus, do Filho do seu amor. Isso é Colossenses 1 que fala sobre isso. Você precisa discernir que Ele faz isso na nossa vida. Então não coloque a sua visão na expectativa errada. Diga para quem está do seu lado, não coloque o seu coração em expectativas erradas, limitadas, daquilo que Deus não disse. Preste atenção nisso. Se você discernir isso, coisas maiores você verá. Você vai ver como Deus dá valor. A Bíblia diz que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos. Ele fez o homem à sua imagem, conforme sua semelhança. Deixa eu ler um negócio aqui. Me mandaram isso, e eu gostaria de ler com você, falando do valor que o homem tem. Olha o que diz. Que há numa pessoa para torná-la de tanto valor? E olha aqui para mim. A Bíblia diz que mais vale uma alma do que todo mundo. Mas olha o que diz aqui. Que há numa pessoa para torná-la de tanto valor? Não pode ser seu corpo, por mais maravilhoso que seja. E como a gente cuida do corpo, né? A análise mostra bem claramente que o valor do material humano é muito insignificante. Calcularam alguns que os elementos químicos e compostos da média dos corpos humanos valem mais ou menos de 70 a 150 reais. Os elementos químicos do nosso corpo, se for extraído, vale no máximo, segundo os cálculos dessa pessoa, uns 150 reais. Que elementos são esses? O oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o enxofre, o fósforo, o cloro, o flúor, silício, sódio, potássio, etc. Um cientista analisou o corpo humano do ponto de vista químico. Diz que ele se compõe de cerca de 30 litros de água, gordura suficiente para fazer um pedaço de sabão. Bonzinho ele, né?
carvão o bastante para várias grossas de lápis, fósforo suficiente para cerca de 2.000 cabeças de fósforo, ferro para fazer um prego. E ele vai falando uma série de coisas, eu não quero entrar em tudo aqui. Ele fala até do enxofre bastante para livrar um cachorrinho das pulgas. Olha bem. E todos esses elementos químicos em seu valor no estado bruto valeria pouco dinheiro, uns R$ 150. Você pode ser um gênio, você pode ser uma pessoa simples, um capitalista, um proletariado, um proletário, um aldeão, uma pessoa com conhecimento, não interessa. Esse é o valor médio. Eu sei que alguns aqui daria mais, alguns elementos, né, tipo gordura, mas não interessa. O homem é, pois, de valor não pelo que respeita aos elementos químicos de seu corpo, mas nem segundo os seus bens. Essas coisas só valem na proporção em que afetam as relações dele com Deus e seus semelhantes. O valor do homem estima-se de acordo com seus conhecimentos, gestos, atitude, ambições, senso de valores. O valor do instrumento humano é avaliado segundo a capacidade para conhecer e compreender quem é o seu Deus. Mas ouça, apesar de tudo, Deus te ama tanto, que dá mais valor a você do que ao mundo inteiro. Isso é o amor de Deus. Sabe, o Darwin, ele tentou desenvolver uma teoria da evolução, mas eu achei interessante que o Augusto Cury, o escritor de vários livros, num dos livros dele, ele faz uma analogia que eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte: o grande mérito de descobrir e o grande segredo do ser humano não está na evolução física do ser humano, mas na sua psique. Aqui está o grande segredo. Que mesmo com todos os emaranhados, o Darwin não conseguiria explicar como a psique do ser humano é tão perfeita. Irmãos, eu estou falando, você está me ouvindo, você está captando. Ou não está? Se não tiver, Senhor, abre os ouvidos dele, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos que nós possamos perceber o que Deus faz. Nós temos esse valor diante de Deus. Esses homens, irmãos, eles foram mudados. Eles, apesar das expectativas erradas deles, eles propuseram ouvir aquele homem. Graças a Deus, porque você está aqui, está ouvindo ao Senhor, porque é a palavra dele que está falando com você. Esses homens estavam impacientes e incrédulos. Hoje já é o terceiro dia. Algumas mulheres dizem que ele vive. Irmão, sabe que a falta de fé é uma razão porque nós não usufruímos do melhor de Deus? Essa é uma outra razão. Incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 4, versículo 2 diz assim: a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A palavra está produzindo fé no seu coração? Sabe, esses homens, por algum momento ele falou, nem o túmulo vazio, nem as mulheres o testemunho, nem os discípulos dizendo que era exatamente daquele jeito que eles falaram. Irmãos, quando o Senhor ressuscitou, que Pedro foi lá e não encontrou o corpo, que essas mulheres não viram o corpo, diz que os lenços, a Bíblia deixa clara que os lenços estavam ali, porque naquela época, quando alguém morria, eles enrolavam com lençóis o morto. Mas
você fala, tá bom, então era enrolado pedaço por pedaço, ele era bem preso, vamos assim dizer. Historicamente, eu quero que você entenda que Jesus não foi desenrolado tirando que tinha um monte de faixa lá, não. É como se aquele invólucro você saísse e ele ficasse do jeito que estava. Jesus ressuscitou. Isso é tremendo. Mesmo diante disso, esses homens ainda estavam com a sua visão fechada. E muitas vezes é assim que nós fazemos. Nós fechamos o coração e não deixamos Deus fazer coisas maiores na nossa vida. Há uma outra razão, porque ficamos impedidos de conhecer de fato quem é o Senhor. É porque não temos revelação da palavra. No verso 25, diz: então disse Jesus, isso é palavra do Senhor, ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Há muitas coisas que foram ditas. A palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é real. E ela vai produzindo coisas grandes na nossa vida. Se você não ler a palavra, você vai ficar limitado. Ouça, nós já estamos ouvindo vários testemunhos de pessoas que pegaram aquele panfleto. Tem aí, Dora, o panfleto da leitura bíblica. Você pode pegar lá no final do culto com a Dora, tá? Se você não tem. Qual é o propósito? Tentar ler a Bíblia em um ano. Mas se você não puder ler em um ano, leia em 1 ano e meio. Leia em 2, mas se você consegue mais rápido, leia em 6 meses. Mas leia. Algumas pessoas estão sendo surpreendidas como Deus está abrindo a sua visão. Sabe por quê? Porque as palavras do Senhor, elas testificam de quem é Jesus. Amém? Não é à toa que Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muita gente que conhece até o poder de Deus, já viu Deus curar a gente, mas não conhece as Escrituras. Na hora que está num embate, ela desfalece. E Jesus não, Jesus começou a falar detalhe com detalhe, e falou: vocês são nécios, vocês são demorados para entender. Jesus começou a expor e foi desvendando os olhos dele. Talvez tenha passado lá para em Gênesis 3, quando profetiza que viria o filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Talvez Isaías 53, e vai por aí afora. Aqui o Senhor está querendo que nós entendamos que essas pessoas que estavam limitadas, esperando um herói, um estadista, deviam conhecer Jesus direito, pelas Escrituras e pela manifestação do que arde no seu coração. Você pode conhecê-lo como ele é, para que a sua vida mude. Sabe, nós podemos falar tantas coisas só sobre palavra, mas não quero parar aqui. Eu quero que você saiba que para conhecê-lo, você precisa deixar seu coração ser incendiado. E tem que abri-lo. É você que abre. Irmãos, o incendiar vem de Deus, mas o abrir vem de nós. Isso é uma decisão minha e sua. Se você não abrir, ele não entra. Ele vai continuar batendo na sua porta. Tem gente que, olha aqui, tem gente que pode olhar para mim e falar: pastor, eu acho que o Jesus já está com um calo no dedo de bater na porta do meu coração. Mas eu não abro. Abre porque ele está aqui. Amém? Sabe, isso vai mudar a sua vida. O coração deles ardia. Ouça a sua palavra. Deixe que a palavra seja rema, que traga a revelação. Deixa que Jesus traga a vida dele na sua vida. A vida zoe, do grego. Zoe é a própria vida de Deus trazida na sua vida. Você vai provar vida e vida com abundância. João 10:10.
Jesus veio para isso. Haverá uma revelação no seu espírito. Você vai perceber a presença dele. Não deixe que ele fique longe de você. Deixe ele ficar bem perto de você. Abra o coração, ouça a sua voz, discirna o seu querer. Entenda o que ele quer te dar. Sabe, eu quero fechar aqui. Mas eu quero que você saiba que as circunstâncias que você está vivendo podem ter te decepcionado, podem ter te frustrado. Você podia ter uma expectativa que não foi cumprida, mas você precisa saber que no caminho de Emaús, algumas coisas podem acontecer. E eu vou fechar aqui com isso. A primeira coisa que pode acontecer é que você vai ver a mudança dos seus valores. A destruição de valores errados e a reconstrução de novos valores. Diga, novos valores são plantados na minha vida. Você verá que no caminho de Emaús, a restauração. Diga, restauração. Deus restaura sua visão correta. Você coloca em ordem as coisas. Você já não acha que está demorado. Está dentro do processo daquilo que Deus tem. No caminho de Emaús, a ressurreição. Amém? Você vai descobrir a ressurreição. Você vai ter vida. Chega de viver de morte. Porque o arder do Senhor traz vida na sua vida. Você vai descobrir que Ele vive e que anda do seu lado. Glória a Deus. Você vai descobrir que no caminho de Emaús, Ele entra na sua casa. Ele diz, Senhor, fica, entra agora, entra conosco. E o Senhor entrou, partiu o pão, irmãos. Comer o pão do Senhor significa não apenas engordar, significa um tempo de comunhão com Ele, e uma comunhão de uns com os outros. Isso aponta para a ceia. Mas eu quero que você entenda que Ele entra na sua casa, come com você e você com Ele, mas abra o seu coração. Ele entra na sua casa. O caminho de Emaús significa também que Ele aceita o seu convite, e que você aceita o convite dEle, quando Ele diz, vinde a mim. Não abra mão disso, porque isso vai mudar a sua vida e a sua história. O caminho de Emaús pode ser o caminho da revelação. Coisas que ficaram escondidas tanto tempo, vai vir à luz na sua vida. Você vai ter a alegria, diga revelação. O caminho de Emaús também é um caminho de esperança. Você já perdeu a esperança de alguma coisa? A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. Deus quer restaurar em você a esperança. Você tem esperança? Amém? Amém? Diga, Senhor, eu tenho esperança em Ti. Não é à toa que Lamentações fala, quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Emaús é o caminho da restauração, de trazer novamente à memória o que traz esperança. É também o lugar de trazer de volta os sonhos que foram embora, os sonhos que se perderam. Esse é o caminho de Emaús. É o momento de restaurar o melhor de Deus, de continuar o processo do discipulado, de voltar a admirar as pequenas coisas e belas coisas. O caminho de Emaús é o caminho onde Deus fala com você e você ouve e deixa Ele entrar na sua vida. Você está com o coração aberto para, se for preciso, caminhar nesse caminho de Emaús? Eu quero te dizer que o caminho de Emaús hoje para você pode ser aqui, nesse lugar. A voz de alguém que discipula você pode ser voz de Deus na sua vida.
Eu quero te falar que o arder do coração, muitas vezes vai ser produzido pela leitura, pelo tempo de oração, por estar aqui adorando, celebrando. Deixe que o Senhor mova na sua vida, porque Ele tem isso. Eu creio que esse é o tempo de restauração, de ressurreição. É o tempo de Deus fazer arder a glória dEle na sua vida. Você está pronto? Seu coração está aberto? Você pode convidá-lo: Senhor, entra na minha casa. Fica aqui comigo, Senhor. Você pode? Então fique de pé, por favor. E feche seus olhos. Fale com o Senhor.